Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Oração, ação, o nosso espaço, o nosso momento, o momento da nossa alma. Tantos espaços, tantos momentos nós destinamos ao corpo, aos sentidos, às aparências. Que bom que estamos aprendendo a valorizar a essência das coisas. O essencial é invisível aos olhos e só pode ser bem apreciado pela alma. Muito bom que você esteja aqui, muito bom que você tenha optado por esse estudo. Citamos agora há pouco o Pequeno Príncipe e eu tenho planos de, após esse estudo sistemático, diário, de O Livro dos Espíritos, fazer um estudo do ponto de vista espiritual desse fabuloso livro, O Pequeno Príncipe. O que você acha disso? Você acha que pode ser interessante? Dê lá a sua opinião, vamos ver o que a gente faz. Ainda temos muito a estudar desse outro fabuloso livro, O Livro dos Espíritos. E hoje vamos estudar o fenômeno do êxtase. Já fizemos um primeiro estudo, uma primeira parte desse estudo no nosso encontro passado e hoje vamos continuar. Vamos fazer uma segunda parte. Já estudamos por 5 ocasiões, 5 encontros, o sonambulismo, que é uma das manifestações interessantes do espírito, e hoje vamos continuar a segunda parte do estudo do êxtase. Vamos hoje da questão número 443 a 446. Vamos lá então? Muito bom. O Livro dos Espíritos, nosso guia de viagem, 1019 perguntas feitas por Allan Kardec com um rigor científico, já que ele era um cientista, discípulo de Pestalozzi, com um pensamento muito imbuído do método científico. E as respostas vieram dos espíritos de luz, através de médiuns confiáveis. Ele obteve as respostas mais interessantes. Vamos então a esse estudo com tão boa companhia de Kardec, dos espíritos, dos amigos espirituais que nos envolvem agora, e com tão boas companhias nós, uns dos outros. Fabuloso. Vamos lá? Questão 443. Aquele que entra em êxtase vê muitas coisas que resultam da sua imaginação, influenciado pelas crenças e preconceitos terrenos. Sendo assim, tudo o que ele vê é real. Essa questão dos dons espirituais e a realidade, nós ainda vamos ver em muitas ocasiões. É um dilema que acomete a alma do sensitivo, do sonâmbulo, do estático. É muito interessante a questão e vamos ainda trabalhá-la algumas vezes. Aqui fala-se da experiência do êxtase e busca-se saber se tudo que uma pessoa em êxtase vê é real. E a resposta é: aquilo que ele vê é real para ele. Olha que interessante, não é?
Mas, como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, pode ver as coisas à sua maneira, com os seus óculos, pelo seu ponto de vista, de acordo com as suas crenças. Não existe, já aqui na Terra, uma visão neutra, que vê as coisas exatamente como são. Tudo o que vemos, tudo o que temos contato, passa pela interpretação do nosso ponto de vista, dos nossos preconceitos, da nossa visão de mundo. O êxtase não é diferente. Aquilo que ele vê, que a pessoa em êxtase vê, é real, mas é real para ele. A maneira como vê é a sua realidade. E eles continuam: mas como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, pode ver as coisas à sua maneira, ou melhor, pode falar do que viu, utilizando uma linguagem condizente com seus preconceitos e com as ideias em que foi educado. A subjetividade define a forma como expressamos a objetividade da vida, a objetividade do mundo. Muito legal. Questão número 444. Ainda da 443, os espíritos continuam assim. Pode também a pessoa que experimenta o êxtase adequar sua linguagem aos preconceitos e às ideias daqueles que o escutam, a fim de melhor se fazer compreender. É justamente na tentativa de adequar sua linguagem aos que o escutam que a pessoa que atravessa o êxtase mais pode errar. Agora sim, questão 444, qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações daquele que entra em êxtase? A resposta vem assim: aquele que entra em êxtase pode se enganar com muita frequência, sobretudo quando quer penetrar naquilo que deve permanecer como um mistério para o homem. Então, aquele que experimenta uma vivência espiritual pela viagem astral, pelo êxtase, pela visão, pela clarividência, pode entrar em contato com temáticas que a humanidade não está pronta ainda para compreender. Ele, inclusive, o que gera uma distorção na compreensão do fenômeno e gera uma limitação na comunicação do que ele viu para as outras pessoas. Quando isso ocorre, dizem os espíritos aqui, ele se deixa levar por suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos enganadores, que se aproveitam do seu entusiasmo para fasciná-lo. A fascinação é uma das formas da influência espiritual da obsessão. Quando alguém está muito empolgado, entusiasmado em excesso, em relação às vivências, às vidências que teve, torna-se facilmente manipulável pelos assediadores espirituais. Muito bem, questão número 445. Que consequências podem ser tiradas dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Kardec pergunta assim: não seriam eles uma espécie de iniciação à vida futura?
Respondem os espíritos: sim, através desses fenômenos é possível vislumbrar a vida passada e a vida futura, assim como enxergar espíritos, pessoas que sabemos que já morreram, ter vivências que evidenciam não se tratar de nada na Terra, e essas vivências, essas relações servirem para nós, servirem para aquele que experimenta isso, especialmente, de uma confirmação, de uma certeza quanto à continuidade da vida, quanto à realidade espiritual. Se o homem estudar esses fenômenos, ele encontrará solução para mais de um mistério que a sua razão procura inutilmente compreender e não consegue. Por fim, questão número 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase podem se adequar com as ideias do materialismo? E a resposta dos espíritos: aquele que estuda esses fenômenos, diríamos nós, aqueles que vivenciam esses fenômenos diretamente em si ou através de amigos, conhecidos, parentes, se ele estudar e olhar, admirar, vivenciar esses fenômenos com boa fé e sem prevenções, não pode ser nem materialista, nem ateu. Olha que interessante. Uma das funções da mediunidade, das diversos tipos de mediunidade, intuição, clarividência, clareaudiência, psicografia, psicopictografia e mesmo a simples intuição. Uma das mensagens, uma das funções de todos esses fenômenos mediúnicos, assim como das experiências do êxtase, do sonambulismo, da viagem astral, da viagem espiritual, do desdobramento, não interessa como chamemos, é sem dúvida nenhuma estimular um número muito grande de pessoas a aceitar a continuação da vida, a aceitar a realidade espiritual. Então respondem os espíritos assim: aquele que estuda esses fenômenos de boa fé e sem prevenções, diríamos também sem preconceitos, sem dogmas, que às vezes são provocados pela religião, mas às vezes são provocados pela ciência. Há muitos cientistas materialistas que estabelecem para si e para sua ciência, por mais absurdo que seja, e dogmas. Como é possível haver dogmas científicos, preconceitos científicos? Então, todo aquele que estudar os fenômenos e os dons da mediunidade, do sonambulismo, do êxtase, da viagem astral, entre outros, clarividência, clareaudiência, bem-aventurados esses que estudarem sem preconceitos, sem prevenções, sem dogmas, esses não poderão sustentar nem em si, nem à sua volta, a tese materialista, a tese do ateísmo. Porque saberá, já não mais crerá, mas saberá que a vida não começa no berço, não acaba no túmulo. Que existem realidades para muito além do que os meros sentidos nos informam.
que há espíritos de luz que falam em nome de Jesus, que falam em nome de Deus, que ensinam, curam, a partir dessa realidade maior, desse amor maior, dessa fraternidade profunda, que é o Deus, o Criador que habita todas as criaturas. Alguns perguntam, por que eu não tenho nenhum desses dons? Por que nada disso acontece comigo? Naturalmente, não há uma só resposta para nenhum dos fenômenos espirituais, mediúnicos e mesmo de comportamento. Mas é bem possível que muitas das pessoas que não têm nenhum desses dons aflorados não se encontre minimamente aberto para permitir que eles aconteçam. Então, muitos dos que não vivenciam esses fenômenos não vivenciam porque não têm abertura pessoal. Não permitem que esses fatos aconteçam. A sua incredulidade, os seus preconceitos, os seus dogmas impedem, bloqueiam essas manifestações. Claro, como dissemos, haverá outros motivos, mas esse certamente responde a muitos desses afastamentos. O preconceito não permite que se veja aquilo que está à nossa frente. O primitivismo, o dogma, o interesse, o orgulho, a arrogância. É sobre estes, sobre nós, que o profeta falou e que Jesus confirmou: eles tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem. Somos nós, infelizmente. Mas assim que se mostra útil para a sociedade, assim que se mostra útil para o sensitivo, para o paranormal, para o médium, para o viajante espiritual, para o estático, para o sonâmbulo, essa realidade aflora e se torna uma ferramenta de expansão espiritual, de prestação de serviço espiritual, de aprendizado espiritual, de cura espiritual. Muito bom. Hoje terminamos o estudo do êxtase. No nosso próximo encontro, estudaremos o que Kardec aqui chama-se de dupla vista e que muitos chamamos de clarividência. Então, o próximo subitem será dupla vista ou clarividência. Venha conosco. Vamos continuar estudando as diversas ferramentas espirituais, porque elas estão conosco há muito tempo e nos oferecem possibilidades de expansão da alma preciosas. Façamos então esse transbordamento para toda a humanidade, desejando que todos os dogmáticos, os preconceituosos, os negacionistas do espírito possam rever a sua posição, possam flexibilizar suas almas, possam pelo menos se dedicar ao estudo dos fatos que estão à sua volta e que ele, superando os dogmas, os preconceitos, a rigidez, começará a ter olhos de ver, por curar
a própria cegueira de sua alma e de sua mente. Que toda a Terra se abra para essa realidade. Que toda a humanidade permita-se aprender que há muito mais coisa, como disse Shakespeare, entre o céu e a terra, do que supõe a nossa vã filosofia. Paz e bem, vamos então saudar. Já fizemos o nosso estudo, já fizemos nossa prestação de serviço, agora saudamos os amigos, Noêmia Félix, compartilhando esse nosso momento com muitos amigos, que todos façam isso, é muito importante esse compartilhamento, esse transbordamento. Gugu Souza, exercitando sempre a sua gratidão, que é um exercício realmente fundamental para todos nós. Erilde Pimentel, Andréa Santos, Adelaide Dias, Lídia Angeli. Muito legal ter você aqui, Lídia. Muito bom ter você de volta. André Salvatore, que já antecipa os nossos próximos estudos pelos temas serem maravilhosos. Venham conosco todos, convide amigos. Enir Cajazeira, Maria José Sobral. Maria José Sobral também fala, não sei se foi isso que André tinha falado antes, do Pequeno Príncipe. Eu gosto muito desse livro, acho que tem muitos conteúdos ali dentro que favorecem demais a expansão da nossa consciência. Domingos Natalo, Sérgio Marques, Rita de Cássia Monteiro, muito bom estar com vocês, feliz por estarmos compartilhando, expandindo, estudando isso juntos. Muita paz e bem para todos vocês. Amanhã estaremos novamente juntos. Grande abraço e até lá.